Prepare-se. Você assistirá agora uma mensagem que vai abençoar a sua vida, com o pastor Alexandre Augusto. Abra seu coração agora e receba a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, esse é o momento da palavra. Nós louvamos, nós cantamos, adoramos ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e adoração. E agora o Senhor, como é um Deus generoso, Ele quer retribuir a nós. E o maior tesouro da nossa vida aqui na terra é a palavra de Deus. É nela que tudo começa. E eu quero nessa noite pregar para uma igreja missionária, porque quando nós ministramos para uma igreja missionária fica fácil, porque o entendimento é conjunto. Paulo diz assim: eu tenho a mente de Cristo. Então quando nós temos a mente de Cristo, nós pensamos iguais, amém? Eu quero que você que quer ouvir a palavra de Deus, eu preciso antes habitualmente perguntar para você: quantos querem ouvir a palavra de Deus? Digo amém. Que bom. Então eu gostaria que você pegasse na sua mão a sua Bíblia, se colocasse de pé, abrisse ela no Salmo de número 88. Nós vamos ler 5 versículos. Eu quero agradecer a você que está conosco através da internet, nos assistindo, a minha irmã lá de São José dos Campos, a Andresa, o Pedro, a Graziele e tantos outros que estão conosco. Eu quero louvar a Deus porque lá nós já vencemos uma batalha. Falta pouco para nós cantarmos o hino da vitória, né? A minha irmã contraiu Covid, o meu cunhado estava 40% do pulmão tomado, mas Deus entrou com providência e graças ao Senhor eles já estão reabilitados. Agora falta pouco, meu. Falta só nós vermos a pastora sentada aqui conosco. Amém, igreja? E é por isso que estamos orando, porque Deus, para que Deus faça a obra. A igreja missionária ora junto. O grupo de jovens, o grupo do louvor, o grupo de homens, a igreja, a região, todos fizeram relógios de oração, porque o objetivo é o mesmo. É por isso que nós somos uma igreja missionária. Amém? Quem achou o Salmo de número 88, diga amém. Acompanhe comigo a leitura. Nós vamos ler 5 versículos. Diz assim a palavra de Deus. E se você não trouxe a sua Bíblia, preste atenção, porque as palavras aqui, elas são muito profundas. Olha o que o salmista diz: Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústias, e a minha vida se aproxima-se da sepultura. Já estou contado com os que descem a cova. Estou como um homem sem forças, posto entre os mortos, como os feridos de morte que jazem à sepultura, dos quais te não lembras mais, antes os exclui da tua mão. Verso 9: a minha vista desmaia por causa da aflição, Senhor. Senhor, tenho clamado a ti todo dia, tenho estendido para ti as minhas mãos. Verso 13: eu, porém, Senhor, clamo a ti, e de madrugada te envio a minha oração. Verso 14: Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Amém? Feche os teus olhos, curve a sua cabeça.
Peça para Deus falar com você nesta noite aquilo que você precisa ouvir. Senhor, nosso Deus, Rei dos reis, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, fala conosco. Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos, para a honra e glória do Teu nome. E você diz amém. Se assenta dando graças a Deus. Existe uma canção antiga que diz assim: mais perto quero estar. Já ouviu? Meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me une. Essa canção é profunda. Alguém disse que talvez fosse a inspiração de Jó, quando estava no momento mais difícil da sua vida. Eu vejo aqui o salmista agora fazendo uma oração que parece que ele arranca do fundo da alma. E as palavras dele, irmãos, são de angústias. O Daniel disse aqui no começo, né? Nós vivemos tempos tão difíceis. Foi isso, meu? Nós vivemos tempos tão adversos. E se você perguntar, irmão, para qualquer um, ninguém gostaria de estar passando por esse período que estamos passando. O pastor tem pregado aqui sobre a tempestade. E não foi uma mensagem, mas várias mensagens falando daquele contexto onde Jesus está no barco, deitado sobre uma almofada de redes. A tempestade se forma. Os discípulos correm até ele porque a tempestade é grande. E eles dizem: Senhor, acorda, não te importas que pereçamos. O evangelista Mateus cita isso. O evangelista Marcos cita isso. E Lucas cita isso. Esse contexto está nos 3 evangelhos, chamados evangelhos sinóticos. Mas o interessante, irmãos, é que se você ler a mesma passagem, o mesmo acontecimento nos 3 evangelhos, você vai ver que só Marcos diz algo diferente. Ele diz assim que quando Jesus se levantou, Jesus disse para ele: tempestade, vento, cala-te. E vento, aquieta-te. E eu fico pensando, irmãos, Jesus ouviu a voz, porque aquele vento falava alguma coisa que nós às vezes não entendemos. A tempestade fala, irmão. Quando você está no meio de uma tempestade, preste atenção, porque as palavras dela são palavras de destruição. Eu imagino que Jesus falou: cala-te, porque aquela tempestade está dizendo: vamos destruir vocês, nós vamos virar o teu barco. Mas Jesus levantou e calou a tempestade. Sabe por quê, irmão? Porque quando Jesus está no barco, não tem palavra de morte, não tem palavra de destruição, não tem palavra que vai virar o seu barco, porque Ele está no seu barco. E quando Jesus está no barco, Ele não vira. Ele não vira. Só Marcos, irmão, Marcos foi discípulo de Pedro. E Pedro estava nesse barco. Então quando Pedro estava narrando ou relatando para Marcos, ele cita: olha, Jesus falou, vento, tempestade, cala-te, aquieta-te. Porque Jesus entendeu a voz daquela tempestade. Uma tempestade fala. E essa tempestade está falando conosco. A igreja está atravessando a tempestade. A minha família atravessa a tempestade. E nós precisamos aprender que é nesse momento, enquanto ela fala, nós também precisamos falar, meu irmão. Lembra dos espias? Quando eles estão falando: olha, nós chegamos lá, os gigantes eram maiores do que nós aí Josué e Caleb falam: cala, gente, cala, fica quieto, nós podemos vencer eles. Irmãos, quando uma tempestade se levantar para dizer para você que vai afundar o seu barco, que vai destruir a sua vida, quando uma tempestade levantar para você dizer que vai destruir a sua casa, que vai destruir a sua família, que vai destruir a sua empresa, que vai destruir aquilo que você... creia que Jesus está no seu barco, creia que Jesus está com você, e Ele não vai deixar a palavra maldita ficar de pé, Ele vai derrubar toda a palavra maldita. O salmista mostra isso. Ele fala isso, irmãos, porque no momento da aflição a gente faz orações que: Senhor, o que está acontecendo? Não é? Olha a palavra do salmista: Senhor, por que o Senhor não ouve a minha oração?
Olha só, eu estou contado entre os mortos. Eu já estou me... Ele está dizendo que ele está se sentindo como morto. Ele está dizendo que a angústia é tamanha, que a aflição dele dói demais. Veja o que ele está dizendo no Salmo 88. Irmãos, não dá nem tempo de eu falar para quem que esse salmo foi escrito. Mas olha só o que ele diz aqui. Eu, porém, Senhor, clamo a Ti de madrugada e Te envio a minha oração. Irmão, quem está na angústia, quem está na tempestade, ele ora constantemente. Ele ora de madrugada, ele acorda orando, ele ora: Senhor, livra, livra, livra. Todo momento, Senhor, livra. A fé não muda, irmão. A fé não vai acabar por causa da tempestade. E não é porque você está pedindo livramento que a sua fé diminuiu. Não é isso. É porque a angústia é grande. Eu fico pensando, o que fazer nessas horas? O que pensar nesse dia? Paulo diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, ele diz assim: estais, pois, revestido de toda a armadura do Senhor, para que possais resistir o dia mau. Então, meu irmão, o dia mau vem para mim, vem para você. Só que se você que é um crente relaxado, o dia que vier o dia mau, você vai falar: por que eu não tenho Jesus no barco? Por que eu não estive com Jesus o tempo todo? Irmão, é agora. Se você está atravessando um momento de bonança, não se esqueça que o dia mau vem. Eu não estou profetizando dia mau na sua vida, não. A Bíblia diz que o dia mau vem para todos. Mas o que fazer nessas horas? O que dizer? Ou o que orar? O que clamar? Às vezes nós não temos condições nem de falar, a gente só chora. E a Bíblia diz, irmão, algo interessante, que Deus entende a linguagem do choro. Então, se você não tem nada para falar, irmão, chora. Porque Deus entende o seu choro. Mas o que dizer? O que falar? Olha o que João diz no capítulo 1, versículo 12: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Poder de serem feitos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui nessa noite? Amém, irmão? Então nessa noite você vai sair daqui mais forte de quando você entrou. Nós temos que parar de viver de teorias e começar a viver de atitude. O que dizer, o que falar, o que pensar, como agir nos momentos de angústia. E eu orei a Deus, falei: Senhor, mas que palavras desse salmista tão difíceis de entender, mas todos nós passamos por isso. O dia que vier, irmãos: ah, pastor, um dia eu perdi o emprego. Não, esse não é o dia mau. O dia mau dói na alma, dói no osso. O dia mau, irmão, tira o seu sono. O dia mau tira a sua fome. Esse é o dia mau. E nós precisamos entender e reconhecer o dia mau quando ele aparecer, porque só Jesus pode declarar palavras que vão mudar a sua vida. Mas essas palavras têm que estar em você, porque o dia mau virá. É inevitável. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele não falou alegria, bonança, maravilha. Não, ele disse: no mundo tereis aflições. Mas ele também não parou aí. Ele disse: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Você vai vencer também. A igreja missionária vai vencer também. O que falar? O que orar nesse momento? E eu vi que em Mateus capítulo 12, no versículo 37, a Bíblia diz assim: vocês serão julgados e condenados por todas as palavras que falarem. Então, ou seja, as palavras que saírem da sua boca serão palavras que vão no julgamento irão te inocentar ou te acusar. Mateus capítulo 12, versículo 37. Eu vou até ler para você, irmão. Preste atenção no que diz isso aqui. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. O que você tem falado no dia de angústia?
quais são as palavras que têm saído da boca da igreja missionária no momento de aflição. Porque são pelas minhas palavras que eu serei julgado. Está escrito aqui. Olha o que Paulo diz, Efésios capítulo 4, versículo 29. Eu preciso ler para você, meu irmão. Efésios capítulo 4, versículo 29. Depois de Coríntios. Olha o que diz aqui. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim, capítulo 4, versículo 29, olha o que diz aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Olha o que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso. É aquela igreja de Apocalipse, que Jesus falou para ela, olha, conheço as tuas obras. Ele está dizendo para ela, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas a palavra que sair da sua boca tem que ser palavra que vão abençoar as pessoas, e a você também. Agora imagine você pegando Efésios capítulo 4, verso 29, e depois unindo com Mateus capítulo 12, versículo 37. O que falar, irmão, nesse momento de angústia? Nós precisamos aprender como agir nesses momentos, nessa pandemia, nesse momento difícil, onde pessoas estão sofrendo, famílias estão sofrendo, como a minha está sofrendo, como muitos estão sofrendo. O sofrimento não é particular, irmão, é coletivo. Eu vi que nós temos que aprender pelo menos como falar, o que falar e quando falar. Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos, para você falar menos e ouvir mais. E na Bíblia eu encontrei algumas pessoas que me ensinaram muito. A primeira delas, eu vou ler para você, você não precisa, só anota na sua anotação aí, para você ver que como nós podemos aprender com muitas pessoas que o Senhor deixou a palavra dele para que nós possamos realmente aprender com ela. Josué capítulo 2, versículo 10 a 11. Olha o que diz aqui. Josué capítulo 2, versículo 10. Eu vou ler o 10 e o 11, diz assim: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, e a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, dos quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra. Deixa eu falar uma coisa para você, o seu Deus é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra. Ele manda e governa no céu, mundo espiritual. Ele manda e governa na terra, mundo físico. O nosso Deus tem domínio nas suas mãos. Ele é Deus, e Deus não é o seu nome, Deus é o que Ele é. Ele está aqui nessa noite para mudar a nossa história. Ele está aqui nessa noite para abençoar a nossa vida. Ele te trouxe aqui nessa noite para mudar a sua história, e que você saia daqui nessa noite muito mais forte de quando você entrou, porque Ele não é um Deus de araque, Ele não é um Deus de barro nem de madeira, Ele é um Deus vivo. Aleluia! Sabe quem disse isso? Sabe quem disse essas palavras? Porque o vosso Deus é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra. O nome dessa mulher é Raav. A história diz que ela era uma prostituta, morava em cima do muro de Jericó. Se ela era de Jericó, ela era uma cananita. Então ela não era judia, ela não era do povo de Israel. Mas ela diz, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ela está falando para os espias: nós temos ouvido o que o seu Deus fez para vocês. Abriu o mar vermelho, destruiu reis, destruiu reinos. E deixa eu falar uma coisa:
Desde quando vocês saíram do Egito, nós não temos paz, porque o nosso coração se desmaia dentro de nós, nós estamos com medo. E deixa eu falar uma coisa para você, irmão, é melhor o mundo ter medo mesmo, porque uma igreja vitoriosa é uma igreja que sai rompendo limites. Um crente vitorioso é um crente que sai rompendo limites, é um crente que é exemplo dentro da igreja, é exemplo dentro de casa, é exemplo no trabalho, é exemplo na escola. Esse é um crente vitorioso, esse é um crente que todo mundo olha. Pode até zombarem de você, mas vão dizer que quando você vencer, eles vão saber que o seu Deus te fez vencer. Raabe, cananita, essa mulher não era, irmãos, ela nem tinha fé em Deus. Porque se ela era de uma cananita de Jericó, Jericó adorava deuses de barro, de pedra. E essa mulher fala algo que mudou a vida dela. Um povo pagão, Jericó era um povo pagão. O que me chama a atenção aqui é que ela é uma mulher observadora. Mesmo não sendo do povo de Israel, ela é observadora. Ela é uma mulher sincera, ela é uma mulher verdadeira. E ela diz: irmão, aí eu me lembro de uma coisa. Lembra quando Moisés mandou os 12 espias? 10 disseram assim: não, nós não vamos vencer. E 2 disseram assim: vamos lá que a gente vai vencer. 10 dizem assim: não, aos olhos deles nós somos como gafanhoto, e nós, aos nossos olhos também somos como gafanhoto. Olha a visão desses 10. E Josué e Caleb: não, gente, vamos lá que nós vamos vencer, Deus é conosco. E aí o povo quis apedrejar Moisés e tal. E Deus falou: Moisés, pega esse povo, volta para o deserto. E eles ficaram 40 anos no deserto. Irmão, aqui é a prova que Deus já te deu a vitória. Olha só o que Raabe disse: quando vocês saíram daqui, o povo está com medo até hoje. Se eles tivessem entrado em Canaã, teriam vencido, porque todo mundo estava com medo. Não recua, meu irmão, não recua, porque o Deus que você serve é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra. Não recua. Raabe é a prova. Uma mulher que nem era de Israel. Depois essa mulher que vai casar com Salmão. Salmão era um guerreiro da tribo de Israel. E Raabe vai dar à luz a um menino chamado Boaz. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho de Boaz. Mas outra pessoa que me chama a atenção, o que nós devemos falar no momento de luta, quais são nossas palavras no momento de angústia, o que nós devemos ensinar para as pessoas no momento em que a adversidade chegar. Você deve dizer, você deve clamar que o meu Deus é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra, porque Ele é Deus. Uma outra pessoa que me ensina muito está no livro de Ruth. É a própria Ruth, né? Olha o que essa moça diz no capítulo 1. Eu vou ler para você o versículo, pode anotar, Ruth capítulo 1, verso 16 e 17, diz assim, olha o que Ruth disse: disse porém Ruth: não te inste para que te deixe e me afaste de ti, porque onde tu fores eu irei contigo, onde quer que pousares à noite eu pousarei contigo, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu ali também, serei sepultada. Olha o que essa moça moabita, a primeira era cananita, agora eu estou falando de uma moabita, da terra de Moabe. Moabe era uma terra maldita. Elimeleque saiu de Belém com a sua esposa Naomi e os seus 2 filhos, Milon e Quilion. Ele foi com os seus 2 filhos para Moabe, vendeu suas terras em Belém, foi para Moabe. Os seus 2 filhos casaram com mulheres moabitas. Uma se chamava Ruth, que é essa que eu li para vocês, e a outra se chamava Orfa. E quando ali naquela terra morreu Elimeleque, e também morreu os seus 2 filhos. Aconteceu que, morrendo o marido de Naomi e morrendo os filhos de Naomi, ela falou para as duas noras dela: volta para a casa de vossos pais, porque eu não tenho mais filho, eu vou voltar para Belém. Velha,
idosa. Orfa falou para ela assim: tudo bem, eu vou. E foi embora. Ruth falou assim: eu não, eu vou ficar contigo, Naomi. Aonde você foi, eu vou. Aonde você dormiu, eu durmo. O que você comer, eu como. O que você beber, eu bebo. Onde você deitar, eu deito. Aonde você morrer, eu morro. Sabe por quê? Porque o seu Deus será o meu Deus. Irmãos, se você não entender isso na sua vida, de que vale ser crente? Vai dançar, vai passar a noite na gandaia, vai fazer o que você quiser. Por que você está perdendo tempo? Se o Deus de Israel não for o seu Deus, se você não viver para servir a Deus, o que você está fazendo aqui, irmão? Muda a sua vida. Uma igreja missionária, um crente missionário tem que ter a vida. Era Ruth, moabita. Olha só o que ela diz: o seu Deus será o meu Deus. Sabe por que ela diz isso? Porque eu penso que quando o Elimeleque e os seus 2 filhos saíam para trabalhar, a Naomi, ou nem hebraico, é Naomi. Na sua Bíblia deve estar escrito Noemi. É a mesma coisa, Noemi ou Naomi. Eu fico pensando que essa mulher começava a contar para Orfa e Ruth: olha, vocês não conhecem meu Deus, vocês adoram esse Deus de barro aí, vocês adoram essa imagem aí, mas vocês não sabem como é meu Deus não tem imagem, Ele não precisa de uma imagem, porque Ele é Deus. E ela começava a falar as maravilhas que Deus fez em Israel, e as moças ouviam isso, só o que Orfa ouvia não desceu no coração, mas o que Ruth ouviu desceu ao coração. Se essa palavra que você está ouvindo aqui hoje descer ao seu coração, você nunca mais será o mesmo crente que você era até entrar aqui hoje. Aleluia, aleluia, irmãos. O Senhor quer mudar a nossa vida. O seu Deus, Naomi, será o meu Deus. Eu vou deixar tudo para trás. Eu não quero saber dessas imagens aí, não. Eu não quero, onde você foi, eu vou. Agora imagine comigo, irmão. De Moabe até Israel, eu não sei quanto era a distância, mas eu fico imaginando aquelas 2 mulheres vestidas de preto, luto, né? Eu não sei se elas usavam o preto para simbolizar, mas eu quero conjecturar: 2 mulheres vestidas de luto, preto, andando no deserto. As pessoas olhavam e falavam assim: meu Deus, uma viúva já é desgraça, 2 viúvas é desgraça demais. Porque naqueles dias, a cultura, eles entendiam que quando uma mulher ficava viúva era castigo de Deus. Olha para vocês verem, irmãos. Então quando eles olhavam para ela, falavam assim: uma, agora 2. E essa Ruth aqui chega em Belém e fala para a velhinha, para a sogra dela: fica aqui que eu vou pedir uma esmolinha ali. E ela vai numa fazenda. Sabe de quem que era a fazenda? Do filho de Raabe, de Boaz. Aí Ruth começa a catar aquilo que sobra, aquilo que cai, as espigas de trigo, de cevada que vai caindo no chão, ela vai colhendo, e ela colhe bastante. E Boaz, o dono da fazenda, passou ali, olhou e viu: nossa, que moça bonita. Ei, quem que é essa moça ali? Essa aí é uma tal de Moabita, uma tal de Ruth, que era nora de Noemi, a sua parente, viu, Boaz? Noemi é sua parente, e elas estão aqui na cidade, ela está colhendo. Irmãos, Ruth vai casar com Boaz. Olha só, Raabe casou com Salmão e deu à luz a Boaz, e Boaz agora vai casar com Ruth. Se Raabe disse que o Deus de Israel é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra, agora a Ruth vai dizer que o Deus de Naomi é o Deus dela. Irmãos, o Deus que está aqui nessa noite é o seu Deus, e Ele vai abençoar a igreja, Ele vai abençoar a nossa família, Ele vai abençoar a nossa vida. Amém, irmão? Você precisa crer nisso. Viva a palavra de Deus. Eu preciso seguir. Olha o que esse outro homem, né? Agora eu falei de 2 mulheres, agora eu vou falar de um homem. Sabe qual é a naturalidade dele? Sírio. A primeira era cananita, a segunda era moabita, e o terceiro que me ensina é um sírio. Puxa vida, não tem nenhum israelita, nenhum judeu para me ensinar, não. Olha 2 Reis, capítulo 5, versículo 14 e 15.
Diz assim a palavra de Deus, 2 Reis, versículo 14 e 15, diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis, preste atenção nisso, irmão, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Olha só o que Naamã disse: ei profeta. Ele foi na casa do profeta, ele voltou na casa de Eliseu e disse para Eliseu: eis que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Ele está dizendo que só há Deus em Israel. Quem era ele? Naamã. E ele completa: agora pois te peço que tomes uma bênção do teu servo. Ele leva um presente, mas Eliseu falou assim: não quero. Deixa eu falar rapidamente, preste atenção. Esse Naamã aqui era um general sírio. A Bíblia diz no capítulo, olha o que a Bíblia diz: e Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, do rei da Síria, e de muito respeito, porque por ele o Senhor, com letra maiúscula, está falando de Adonai, o Senhor dera livramento aos sírios. O homem era bom, mas era sírio. Olha, a Bíblia ainda diz assim: este era varão, homem valoroso, porém leproso. Não adianta, irmão, você ser só honesto, pagar suas contas, andar certinho, não procurar desviar do pecado. Não adianta, porque espiritualmente há uma lepra, é o pecado que só pode ser curado com o sangue de Jesus. Naamã era tudo isso, mas leproso. Então uma menina que morava na casa dele disse para a mulher assim: se o meu senhor tivesse em Israel, lá tem um profeta que curaria ele. A mulher de Naamã contou para ele: Naamã, sabe o que essa menina que você trouxe aí? Porque numa das empreitadas do exército da Síria, Naamã levou essa menina cativa para ser empregada dele. Aí ela diz assim: sabe o que essa menina disse aí? Ela é judia, ela é do povo judeu. Sabe o que ela disse, Naamã? Ela disse que lá em Israel tem um profeta. Irmãos, há uma profecia sobre você. Uma não, há muitas profecias aqui nessa noite. A profecia é a palavra de Deus que está dizendo que a sua vida pode mudar, a sua história pode mudar, quando você começar a declarar o que essas pessoas declararam, quando você começar a declarar para as outras pessoas o que Naamã declarou, que só em Israel há Deus. Naamã pegou e falou: o quê? Eu vou para lá. E Naamã foi para Samaria. Chegando lá, ele procurou Eliseu. Eliseu nem saiu para falar com Naamã, mandou Geazi. Geazi falou assim: deixa eu falar com o senhor, o profeta aí falou para o senhor ir lá no Rio Jordão mergulhar 7 vezes. O homem ficou furioso. Ele falou assim: mas nesse rio barrento, o Rio Jordão é um rio, hoje, se você olhar ele limpo, ele é um rio, parece lodo, uma água verde. Do Jordão tem uma água verde. E ele falou assim: mas nesse rio sujo, lá na Síria eu tenho um rio de Damasco, eu tenho rios de águas cristalinas. Se era para mergulhar, eu mergulhava lá. Aí um soldado falou assim: meu senhor, se ele te pedisse outra coisa, você não faria? Então o que custa mergulhar 7 vezes aí? Naamã mergulha, aleluia, 1, 2, 3, nada. Ele levanta e olha, está cheio de lepra. 4, 5, nada. Por quê, irmão? Porque a palavra de Deus diz que é 7. E se é 7, é 7. Não adianta você achar que Deus vai fazer as coisas antes da hora. Deus vai fazer o milagre na hora. Na hora certa o meu Deus vai tirar, pastor. Eu creio que o meu Deus vai tirar ela de lá e vai colocar ela aqui, para você ver que a sua oração tem valor, que nós somos uma igreja que ora, que nós somos uma igreja que declara que aqui é Deus. Aqui é Deus. O Deus de Israel está aqui. Deus faz as coisas na hora certa. Naamã mergulhou 5, olhou nada. 6, está leproso. Quando ele mergulhou a 7ª vez que ele levantou, a Bíblia diz que a pele dele era como a pele de uma criança. Irmão, você já viu a pele de uma criança? Parece veludo. Não tem rugas, é macia, sedosa, não precisa de creme. A gente vai ficando velho, é creme, é shampoo especial, tantas coisas que a gente vai, mas a criança não. A
criança pode tomar banho só de água, irmão, sem nada. Ela continua com a pele sedosa. Naamã saiu com uma pele de criança, sabe por quê? Porque o seu Deus está aqui nessa noite para mudar a sua história. O Deus que estava lá com Naamã, na palavra do profeta, está aqui nessa noite, na palavra que eu estou ministrando para você. Quando Naamã levantou, se viu curado, ele voltou na casa do profeta. Irmãos, quando Deus te abençoar, não vai para o mundo não, volta para cá, vem aqui, porque a palavra profética está aqui, para você agradecer a esse altar que tem abençoado a sua vida. Tempestade nenhuma dura para sempre, meu irmão. Tempestade nenhuma dura para sempre. Sabe por quê? Porque a hora que Jesus se levanta, ela tem que calar a boca. Naamã voltou e disse para Eliseu: agora eu sei que na terra não há Deus, senão em Israel. Eu preciso correr, tem mais 5 minutos. Em Mateus capítulo 16, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. A partir do versículo 13, Jesus leva os discípulos a um lugar. Uma hora eu vou falar para você aonde Jesus estava. É tremendo o que Jesus fez nesse contexto. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, Jesus leva os discípulos no lugar e diz assim: deixa eu perguntar uma coisa para vocês, o que dizem as pessoas que eu sou? Aí uns dizem assim: uns dizem que o Senhor é o profeta Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista. João Batista já tinha morrido. Outros dizem que o Senhor é Jeremias, e outros dizem isso, outros dizem aquilo. Aí Jesus fala assim: tá bom, essa pergunta não era a pergunta principal, não era isso que Jesus queria saber. Aí Jesus fala assim: e vós, o que dizeis que eu sou? Aí Pedro levanta a mão e fala assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Irmão, um homem pescador, sem estudo, um homem truculento. Pedro era um homem intrépido. Pedro era um homem assim, rústico. Pedro levanta a mão e diz assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Porque ele estava declarando. Aí Jesus fala assim: Pedro, ninguém pode te revelar isso, a carne e o sangue não pode te revelar isso, porque quem te revelou isso é o meu Pai que está no céu. Então eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Quando a tempestade vier, você diz para ela: olha só, eu sirvo ao Cristo. Cristo é uma palavra grega, porque em hebraico a mesma palavra para Cristo é Messias. Então você vai dizer: eu sirvo a Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, irmão? Você vai vencer, nós vamos vencer. Pedro, só que Pedro era judeu. Então nós vamos sempre encontrar pessoas que vão crer nesse Deus que você serve. Em João capítulo 6, a partir do versículo 66, Pedro vai falar algo maravilhoso. Por quê? Porque Pedro, ele sempre buscou ser diferente dos outros. Pedro sempre buscou ser diferente dos demais. Pedro sempre teve a intenção de ser um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro. Olha o que diz a palavra de Deus. João capítulo 6, versículo 66 diz assim: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12. Jesus estava pregando, preste atenção, Jesus estava pregando e Jesus pregou uma mensagem dura. Porque todo mundo gosta de ouvir aquela mensagem que passa a mão na cabeça, né, irmão? Você vai vencer e tal. Claro que você vai vencer, mas para vencer tem que ter atitude. Jesus prega uma palavra dura e as pessoas que estavam ali começam a ir embora. Jesus vira para os discípulos e diz assim: deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês não querem ir embora também? Pode ir. Desse jeito que Jesus fala, porque Jesus era Rabi. Rabi é mestre. Rabi vem de Rav. A palavra Rav em hebraico quer dizer bravo. Por que bravo? Porque Jesus pregava com determinação. Jesus não era só um homem manso, que a gente acha que ele era, não. Jesus pregava com determinação. Quando ele falava da palavra de Deus, ele era bravo. Se você chegar em Israel hoje e conversar com um judeu lá e perguntar para ele: o que você acha do meu cabelo? Se ele achar feio, ele vai dizer: esse cabelo seu é feio. Por quê? Porque o judeu fala. Nós aqui, não, eu acho que se você passasse, né, um negocinho assim, melhorava um pouquinho. A nossa cultura é assim, mas a Bíblia não. Jesus não mede, Jesus não tem responsabilidade com a mentira, não. A responsabilidade de Jesus é com a verdade. Jesus olha para ele e fala assim: e vocês, querem ir embora também? Pode ir. Sabe o que o Pedrão diz, meu irmão? O Pedrão vira para Jesus e diz assim: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tem palavras de vida eterna?
Irmão, você está ouvindo aqui nessa noite palavras de vida eterna para você, palavras que vão curar você, palavras que vão dar para você a vitória, palavras que vão trazer para você o impossível, porque você faz parte de uma igreja missionária. Você crê nisso? Fica de pé. Escuta isso. Raabe em hebraico quer dizer abundante. Guardou? Raabe em hebraico quer dizer abundante. Ruth quer dizer amiga. Abundante, amiga. Naamã quer dizer agradável ou amável. Abundante, amigo, agradável. E Pedro quer dizer fragmento de rocha. Sejamos nós, irmão, igreja missionária, abundantes amigos agradáveis da rocha que é Jesus. Você crê nisso? Aleluia. Feche os teus olhos. Curve a sua cabeça. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Vamos agradecer a Deus e pedir a Ele que mude a nossa história. Porque uma igreja missionária é uma igreja que pensa e age diferente. Senhor Deus, o Senhor declarou a tua palavra para a tua igreja. Agora que essa palavra possa fazer morada no coração de cada um de nós. Porque a nossa história não para aqui. Os seus milagres não param aqui. Nós cremos no Deus, que é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra. Nós cremos num Deus, que é Deus em todos os lugares, em Israel, no Brasil e no mundo. Nós cremos num Deus que faz acontecer. O Senhor é o Deus desse lugar. Por isso, Pai, agora toma o teu povo. Não precisamos nada mais do que isso, a não ser declararmos que somos povo de Deus e cremos e servimos o Deus vivo, que tem palavra de vida eterna. Então quem crê nessa palavra, levanta as duas mãos para cima, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, que Deus abençoe você. Um homem de Deus ministrando a palavra de Deus.